Israel há um ano, quer dizer, não é uma Nossa. realidade constante, teve meses piores, teve meses melhores. Realmente o pior de tudo provavelmente foi o próprio 7 de outubro, também porque pegou Israel de surpresa, eu acho. Então, isso que já levantaram por que que aconteceu? Por que que Israel não estava preparado? O que que foi? Foi uma série de deficiências, de erros? Já levantaram isso? Por que que aconteceu isso? Então, justamente se está discutindo isso dentro da sociedade israelense, mas também tem um pensamento que é: agora é hora de vencer a guerra, agora é hora de vencer o terrorismo. Depois. Depois a gente tem que resolver nossos problemas internos também. Tem muita discussão política, mas ninguém realmente fala: vamos chamar eleições, vamos depor agora o exército e botar uma nova liderança no exército, no governo. Obviamente já saiu algumas coisas na imprensa. O próprio primeiro-ministro de Israel se desculpou pelo que aconteceu, os chefes do exército já se desculparam, porque realmente foi uma falha terrível que causou a morte de bem mais de 1.000 pessoas. A gente tem aí mais de 1.145 pessoas que foram assassinadas no 7 de Ah, é? outubro, além dos que foram sequestrados, Crianças, bebês, mulheres, bebês de colo no berço, civis. civis. Não, os 1.145, a grande maioria são civis. Tem também nesse número soldados, porque também no 7 de outubro, por exemplo, atacaram uma estação de Ah, polícia tá. em Sderot. Mas a grande maioria desses 1.145 são civis e de todas as idades. Tem bebês que foram assassinados no berço, mulheres grávidas que foram assassinadas. A gente viu sobreviventes do Holocausto foram assassinados. Ah, é? Não sabia. Exatamente, quer O dizer, cara sobreviveu ao sobreviveu ao Holocausto? Holocausto para morrer nas mãos dos terroristas do Hamas. Cara. E também não só lá, quer dizer, os sobreviventes do Holocausto, que são parte da população de Israel, que são uma das populações mais velhas que a gente tem hoje em dia em Israel, eles continuam sofrendo. Quer dizer, agora faz o quê? 1, 2 semanas atrás, um dos mísseis que foram lançados caiu em um asilo com sobreviventes do Holocausto dentro. Então, a gente vê que os terroristas claramente estão buscando atacar a população civil e também estão atacando militares, mas o objetivo deles é matar quem tiver pela frente, independente da religião, independente da idade, independente do status civil, militar, eles querem simplesmente matar quem está pela frente. É, eu tive lá, então eu fui até a região que foi atacada, falei com sobreviventes, falei com parentes de pessoas parentes que tiveram, né, entes sequestrados e não tinha até então, até aquele momento recuperado ou tinha notícias sobre. E eu vi lá em Israel, as pessoas não têm noção. Tem esse clamor de trazer todos sequestrados de volta, mas também tem gente nas ruas contra o Netanyahu também. Tudo é um bolo lá, né? Tem gente fazendo protesto, tem gente. Tinha na época que eu fui aquela mesa posta, né? Com as cadeiras com o número das pessoas que foram sequestradas. Tem um memorial, tinham pulseiras e tal, para trazer eles de volta. Tinha toda uma comoção, né? Né? E a comoção continua. Em Continua? qualquer lugar em Israel que tu vá, tu vai ver as fotos dos sequestrados. Em todos os lugares. Quer dizer, tu vai na parada de ônibus, tem as fotos deles. Tu vai caminhar nas ruas, as fotos deles coladas pela parede. As pessoas, todo mundo caminhando com um pin amarelo. Eu até tenho um na minha mochila que tá aqui do Tem aí, lado. traz. Pega pra gente, por favor, Paquito. É aquela fitinha, A né? fitinha Sim. amarela. Então, eu também, seguidamente em Israel, tu vê o pessoal usando a fitinha amarela. Hoje eu tava aqui, inclusive, na Hebraica. A gente tá começando agora a festa de tabernáculos, que é uma festa bíblica, e a gente monta cabanas. E na Hebraica, na entrada de uma das cabanas, tinha ali o lacinho Sei. amarelo, bem na entrada. Então é uma coisa que continua muito, muito forte dentro de Israel. Acho que tem uma união do povo que a gente acredita que a gente tem que buscar todo mundo de volta. Independente de quem tá vivo e quem não É. tá. E tem esse movimento também de pessoas insatisfeitas com o Netanyahu. Lá é um país pulsante como aqui. Não é que todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma opinião. Mas eu sinto que, por causa do que aconteceu em 7 de outubro, teve esse negócio das pessoas falarem, vamos deixar as diferenças de lado, né? E vamos todo mundo se unir. Tem isso daí, sempre em Israel, você sente isso? Dessa união nesses momentos de dificuldade? Sim, a gente tem visto uma união muito grande, principalmente assim no início da guerra, todo mundo largou tudo que estava fazendo e disse, ok, o que que eu preciso fazer para ajudar? E, Então, e israelenses de fora voltaram para o país? milhares de israelenses voltaram e a gente viu que não é só dessa vez que aconteceu, também em Essa guerras fitinha aqui, anteriores. ó, tem uma câmera aqui em cima, ó. Ah, aqui. Aí, mais perto da câmera. Aí.
Aqui. Isso. Essa fitinha que a gente usa lá em Israel, então essa aqui é em forma de pin, que eu uso seguidamente na minha roupa. E realmente isso mostra como a gente é um grande povo. A gente é todo mundo realmente parte de uma grande família. E nos dói ver o sofrimento dessas pessoas como se fossem parte da nossa família. E realmente é inacreditável de pensar o que essas pessoas estão passando. Elas estão há mais de um ano sequestradas nas mãos do Hamas. E as pessoas que voltaram vivas, Israel conseguiu resgatar pessoas vivas. Também pessoas foram libertadas em troca. Em trocas de negociações, quer dizer, Israel libertou terroristas em troca de civis israelenses. E a gente viu os relatos dessas pessoas, eles contaram os estupros, os abusos, a fome que eles passavam, não poder ver a luz do sol, porque eles estão em túneis. Durante esses 20 anos que o Hamas quase 20 anos que o Hamas está controlando a faixa de Gaza, eles construíram centenas e centenas de quilômetros de túneis. Então eles estão no E é verdade que eles pegam a grana que era para alimentação, medicamentos para a população de Gaza e usam para construir armas e fazer túnel? Ou isso é uma conversa criada, é uma teoria da conspiração criada por Israel? Não. Isso é comprovado que eles desviam a ajuda humanitária para investir em terrorismo. Terrorismo é caro. Pensa quanto se gasta aqui em São Paulo para construir um túnel. Se eu decidir agora fazer um metrô em São Paulo, não são túneis de terra e pequenininhos, são túneis... Não, tem túneis com elevadores lá, túneis de vários andares, túneis com tamanho suficiente para passar carros. Nossa. Eles têm cidades subterrâneas, isso está filmado. Quer dizer, está filmado, os soldados de Israel que entraram dentro desses túneis, entraram e filmaram, está tudo filmado e registrado. Se pode ver a infraestrutura que eles construíram, os bilhões e bilhões de dólares investidos, bilhões com B, e não só isso, quer dizer, primeiro, eles usaram para construir os túneis, segundo, os mísseis, foguetes, tudo que eles usam, isso custa dinheiro. Todos os carros que eles usaram para preparar eles para invadir Israel, as motos que eles usaram, tudo isso custa muito dinheiro e esse dinheiro está saindo de algum lugar. Esse dinheiro está saindo em primeiro lugar do Catar, em segundo do Irã e também toda a ajuda humanitária que eles têm roubado e usado para investir. Inclusive um vídeo que o próprio Hamas fez. O Hamas tem um canal de TV próprio. Quem não sabe. Não sabia, não. Eles têm um departamento inteiro de mídia do Hamas. Boa parte do que se fala, da narrativa da guerra, é produzida pelo próprio Hamas. Eles têm, o pessoal chama de Pallywood. Pali de Palestine. Então, Pallywood, que eles têm o próprio canal de TV, eles têm atores, eles têm tudo. Eles têm uma mega produção. Tipo Hollywood, mas... exatamente. Pallywood, que é a The Palestine Hollywood. Eles têm uma mega produção lá que eles produzem mídia. E um dos filmes produzidos por eles e postados por eles, é eles mostrando eles cavando dentro de Gaza, valas, tirando o encanamento, que a União Europeia disse, a gente não vai mandar dinheiro, porque se a gente mandar dinheiro, isso pode ser desviado. Vamos mandar equipamentos. Então, eles foram lá e construíram um sistema de encanamento de água para dar acessibilidade de água potável à população palestina de Gaza. E o Hamas foi lá, cavou esses túneis, tirou esses túneis, eles filmaram, eles mostraram como eles fazem MacGyver style, assim, tirando e transformando a tubulação de água, que é uma tubulação bem reforçada, transformando a tubulação de água em mísseis, ou melhor dizendo, em foguetes para jogar contra Israel. Então, eles mostraram como eles fizeram. Então, o dinheiro foi desviado e também a liderança do Hamas é bilionária. Bilionária, quer dizer, se calculava... Os caras vivem bem. Viviam. Viviam. A gente agora pode dizer também que a liderança do Hamas vivia muito bem, eles viviam com... Hoje morreu... Mais um, né? Sim, hoje morreu, na realidade, o grande último líder do Hamas. Então, o Mohammadef, o Ismail Haniyeh e o Sinwar eram os três chefes do Hamas. Cada um era encarregado de um departamento. E dois já tinham sido eliminados por Israel. E o terceiro e o mais importante foi eliminado hoje. Hoje foi o mais importante? Hoje foi o mais importante e eu vou te dizer por quê. Porque cada um deles era o chefe do Hamas para um departamento diferente. O Sinwar, ele era o chefe do braço militar do Hamas. Porque o Ismail Haniyeh, ele era assim, mais uma figura assim, política, se pode dizer, do Hamas, porque o Hamas tem vários braços. Como eu falei, tem o braço midiático também, tem o braço político e tem o braço também do terrorismo em si, militar. O Sinwar, ele era o chefe do braço militar do Hamas e ele foi quem preparou
e causou o ataque do 7 de outubro. Então, ele foi o cara que disse, vão lá, entrem, estuprem, matem, façam, aconteçam. Ele que organizou isso. E por isso é tão importante eliminar ele. Para Israel eliminar o Sinwar, seria talvez equivalente aos Estados Unidos a eliminar Osama Bin Laden, que causou o ataque das Torres Gêmeas. É a mesma proporção. Tem muitos terroristas na Al-Qaeda, mas Osama Bin Laden foi o cara que foi lá e orquestrou o ataque das Torres Gêmeas. É esse cara aí ou não? Esse? Exatamente. Tem um videozinho dele, isso daí é um vídeo mais antigo. Não precisa ter som pra gente, tá? Porque tem legenda. Pode soltar som pro pessoal e o tipo de discurso que ele tinha, né? Vamos lá. Vamos lá. قامتنا في قطاع غزة قدراتها تطورا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بدعم الصادقين المخلصين الأحرار من أمتنا وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أنها قد أمدت كتائب القسام وفصائل المقاومة بالكثير من المال والعتاد والخبرات بعد عدوان طبعا وقبل العدوان لكن بعد العدوان بصورة خاصة بالكثير من المقدرات التي طورت قدراتنا تطورا كبيرا. نحن علاقاتنا ممتازة للغاية مع الإخوة في حزب الله وهي متطورة بشكل رائع جدا وهناك تنسيق وعمل مشترك واتصالات شبه يومية بيننا وبينهم والعلاقات في أوجها وفي أحسن مراحلها كما أن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع الإخوة في قيادة الحرس والأخ قاسم سليماني في غاية القوة والمتانة والحرارة والدفء. علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية ممتازة. Esse cara que organizou o assassinato de bebês e tudo que foi feito no 7 de outubro foi realmente feito por ele. E aqui ele muito bem fala quem ajudou ele a financiar e organizar. E na cabeça de tudo isso realmente está o Irã. O Irã, ele quer destruir Israel. O Irã já falou isso muitas vezes. O Irã chama Israel de o pequeno Satã. Isso se tu vai e viaja pelas ruas de Teherã, tá pichado nas ruas, tá desenhado que da propaganda oficial da República Islâmica do Irã, tá escrito lá Israel pequeno Satã. E a propósito, quem é o grande Satã? Estados Unidos. Os Estados Unidos, exatamente. Então... E eu fiquei sabendo que esse cara sempre se gabava, né, de ser corajoso, de fazer acontecer, e parece que morreu fugindo. Morreu fugindo e não como só isso. covarde, né? Não só isso, quer dizer, isso eu acho que a gente vê a liderança desses terroristas como uma liderança covarde. Exato. Quer dizer, o Irã quer destruir Israel, o que eles fazem? Eles não vão lá e o Irã não ataca Israel diretamente. Agora teve ataques, a gente pode falar sobre isso também, mas a guerra do início não foi o Irã contra Israel. O Irã vai lá, financia o Hezbollah, financia o Hamas, financia os Houthis no Iêmen, financia outros grupos terroristas. Guerra por proxy, vocês, né? Exatamente, vocês ataquem Israel, Israel vai retaliar contra vocês e vocês que morram. E o Sinwar é a mesma coisa. O Sinwar não entrou em Israel no 7 de outubro. Caras, Quer dizer, mais de 3 mil terroristas se infiltraram no 7 de outubro. Ele poderia ter entrado se ele quisesse, mas não, ele ficou para trás. E quando Israel, depois de um tempo, invadiu Gaza para ir caçar esses 3 mil terroristas e a liderança do Hamas, tem registros que o Sinwar se vestiu de mulher. Se um homem normal dentro de Gaza decide se vestir de mulher, ele vai ser atirado de um edifício. Ele vai ser morto porque isso é proibido segundo a ideologia do Hamas. Um homem não pode se vestir de mulher. Mas ele, para salvar a própria vida, quebra qualquer lei, até as leis deles. E assim ele se vestiu de mulher e por muito tempo ele circulou vestido de mulher para que Israel não conseguisse se identificar. E quando a população civil de Gaza, porque Israel estava tentando separar quem era terrorista de quem era civil. Então Israel permitia, obviamente, as mulheres, crianças, idosos irem para as zonas humanitárias e ele fugiu para as zonas humanitárias vestido de mulher. E ele foi de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele se cercou de sequestrados. Esse também foi um dos objetivos de levar sequestrados para Gaza, porque se a gente sabe que os terroristas estavam dentro dos túneis, por que a gente não simplesmente alagou os túneis? Porque se a gente alagasse os túneis, ou se a gente explodisse os túneis, iam morrer os 251 sequestrados israelenses que estavam lá, e não só israelenses, sequestraram pessoas de muitas nacionalidades, mas iam matar esses civis inocentes. E o que acabou acontecendo é que ele se cercou desses sequestrados justamente para Israel não pegar, e agora, finalmente, depois de um ano, Israel conseguiu pegar quando ele estava separado dos sequestrados e conseguiu terminar com ele e outros 2 terroristas. Tem também
o Netanyahu falando aí, pode soltar? Por favor. Tá com áudio pro pessoal, né? aí. חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבעלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמי צה"ל והשב"כ ולמפקדיהם על פעולתם הנחושה והאמיצה. אין טובים מהם. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. אני מבקש להביע מעומק ליבי את תנחומיי למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אני מבקש לחבק את משפחות גיבורינו שנפלו. הקרבתם העילאית, כולל בימים האחרונים, מקרבת אותנו לניצחון. כדברי דוד המלך, ארדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמת התקומה. אתגרים גדולים עוד לפנינו. אנו נדרשים לאורך רוח, לאחדות השורות, לאומץ לב, לעמידה איתנה. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד